Bem-vindos ao The Debate. O tema de hoje é um dos mais complexos e, eu diria, divisivos da política externa brasileira recente: o histórico acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Depois de mais de 20 anos de negociações, de muitas idas e vindas, chegamos a um texto final que promete criar uma das maiores áreas de livre comércio do planeta. Mas a questão que o material nos apresenta é inevitável. Este tratado é realmente a porta de entrada para a modernização e o crescimento, como muitos defendem, ou, na verdade, é uma armadilha que aprofunda nossas fragilidades? Olha, na minha visão, não há dúvida de que esse acordo, no fim das contas, é uma vitória estratégica para o Brasil. E na minha, ele representa a consolidação de um papel subalterno na economia global, com riscos, assim, enormes para o nosso futuro industrial. Acho que temos um bom terreno para explorar aqui. Sem dúvida. Do meu ponto de vista, os números iniciais já indicam o potencial. Estudos do IPEA, por exemplo, projetam um crescimento do PIB brasileiro de 0,46%, um aumento de 1,49% nos investimentos e um ganho de mais de 300 milhões de dólares na balança comercial até 2040. Pode não parecer um salto gigantesco, eu sei, mas é um impulso positivo e sustentado. O grande vencedor imediato, claro, é o agronegócio, que é um pilar da nossa economia. A gente está falando da eliminação completa de tarifas para produtos importantíssimos como suco de laranja, frutas, café solúvel, além de cotas preferenciais para carnes, açúcar e etanol. Mas o ponto crucial, para mim, foi a renegociação que aconteceu entre 2023 e 2024. Aquilo sim foi uma vitória diplomática. Conseguimos proteger áreas sensíveis, como excluir as compras do SUS do acordo e garantir margens de preferência para a indústria nacional em licitações públicas. E ainda por cima, protegemos 63 indicações geográficas nossas, como a cachaça e o queijo canastra, lá no mercado europeu. Isso é agregar valor, né? É um passo claro para a modernização. Com todo o respeito, essa visão me parece excessivamente otimista. Eu olho para o mesmo acordo e vejo a solidificação de um papel que a gente luta há décadas para superar: o de exportadores de commodities de baixo valor agregado em troca de produtos industrializados de altíssima tecnologia. Quer dizer, a gente manda soja, minério e carne e recebe de volta máquinas, químicos e carros. O acordo acelera isso. A liberalização de 91% das nossas tarifas de importação para produtos europeus em até 10 anos é uma ameaça existencial para setores que geram empregos de qualidade. Setores como o automobilístico, o de máquinas, o químico. E isso não é só uma opinião minha, veja bem. Um estudo da LSE Consulting, que foi encomendado pela própria Comissão Europeia, prevê que a produção de automóveis no Mercosul vai diminuir com o acordo. Então, a própria Europa sabe o efeito que isso terá aqui. Os ganhos que você citou para o agro são limitados por cotas, que na prática mudam muito pouco o cenário para os nossos produtos mais competitivos. E no final o que a gente faz? A gente troca empregos industriais, que pagam melhor, que são mais formais, por uma expansão no setor agrícola. É uma especialização produtiva regressiva que limita nossas opções de desenvolvimento futuro, inclusive restringindo a taxação sobre exportações de minerais críticos. Eu entendo a preocupação com a desindustrialização. É um debate legítimo. Mas vamos analisar os números que você mesmo citou. O estudo do IPEA, embora aponte um crescimento que você considera modesto, é um crescimento líquido. Mas a que custo? Um crescimento de 0,46% do PIB diluído em 15 anos é praticamente um erro de arredondamento estatístico. Vale a pena arriscar um setor industrial inteiro, que emprega milhões, por uma projeção tão tímida? A questão não é apenas o número bruto, mas o efeito qualitativo ao longo prazo. O acesso a máquinas, a insumos e tecnologias europeias com tarifa zero ou reduzida pode, na verdade, aumentar a produtividade e a competitividade da nossa própria indústria. É um choque de modernização, entende? E não podemos fingir que estamos entregando o setor de bandeja. A renegociação que eu mencionei foi fundamental exatamente por isso.
As salvaguardas negociadas por setor automotivo, por exemplo, ou a manutenção de ferramentas como as margens de preferência em compras públicas e os offsets tecnológicos. Que são os acordos de transferência de tecnologia. Exatamente, exato. São proteções robustas que simplesmente não existiam no texto original de 2019. Foi uma negociação dura para garantir que essa abertura não fosse predatória. Mas essas salvaguardas são temporárias, e a aplicação delas é bastante subjetiva. Elas dependem da comprovação de um surto de importações que cause prejuízo grave, critérios que são sempre, assim, passíveis de disputa. É um remédio fraco para uma doença que pode ser crônica. E tem um ponto que a gente ainda não tocou. A liberalização ameaça não só a competição com a Europa, mas o comércio dentro do próprio Mercosul. O nosso comércio com a Argentina, por exemplo, é centrado em bens manufaturados, como veículos. Se o carro europeu entrar aqui mais barato, ele não compete só com o carro brasileiro, mas também com o argentino, desestruturando o comércio regional que é, hoje, o principal destino da nossa indústria. Esse é um risco, eu concordo, mas também pode forçar uma maior integração e competitividade dentro do próprio bloco. É a lógica da abertura. Mas você fala sobre a nossa capacidade de fazer política industrial, e isso me leva a outro ponto onde a nossa soberania supostamente estaria em jogo: a questão ambiental. Muitos veem isso como o grande calcanhar de Aquiles do acordo. Eu, sinceramente, vejo de forma oposta. Esse ponto é fundamental, porque para mim é aí onde a hipocrisia europeia fica mais evidente. Mas prossiga. Bem, o capítulo sobre desenvolvimento sustentável, na sua versão final, alinha o Brasil aos padrões internacionais e ao Acordo de Paris. Isso por si só já melhora a nossa imagem e facilita o acesso a mercados cada vez mais exigentes. Mas o mais importante foi a negociação de 2023, liderada pelo Brasil. A União Europeia chegou com uma proposta, a famosa Side Letter, que na prática era um anexo com uma lista de exigências ambientais que poderiam levar a sanções comerciais unilaterais se não fossem cumpridas. Basicamente, era uma ameaça. A diplomacia brasileira conseguiu transformar esse instrumento um anexo cooperativo focado em financiar cadeias de valor sustentáveis e a transição energética. Tiramos a sanção da mesa. Isso mostra que o acordo pode ser uma plataforma para o desenvolvimento sustentável e não uma camisa de força. É uma leitura muito diplomática da situação. A realidade me parece bem mais crua. A retórica ambiental europeia é hoje a ferramenta de protecionismo mais eficaz do século XXI. Vamos ser francos. Os protestos massivos de agricultores na França, na Bélgica, na Alemanha, não são porque eles estão preocupados com o bioma amazônico. São porque eles têm pavor da concorrência com o nosso agronegócio, que é muito mais competitivo e barato. O discurso ambiental é a desculpa perfeita para criar barreiras. Mas o acordo não nos dá justamente um fórum para contestar essas barreiras? Em teoria, sim. Na prática, a União Europeia tem um arsenal de ferramentas unilaterais. Eles usam o chamado princípio da precaução, que, de forma simplificada, diz que, na dúvida sobre um risco ambiental ou sanitário de um produto, eles podem proibi-lo preventivamente. É uma carta branca para barrar o que eles quiserem. Além disso, eles criam legislações próprias, como o regulamento antidesmatamento, que se aplicam a todos que querem vender para eles, com ou sem acordo. O fato de a Side Letter ter sido proposta naqueles termos impositivos já revela a intenção original. Eles recuaram taticamente, mas a mentalidade e a capacidade de criar novas barreiras com base em critérios que eles mesmos definem, isso permanece intacto. É uma espada sobre a nossa cabeça. Vejo seu ponto, mas discordo da conclusão. A existência de um acordo com um mecanismo de solução de controvérsias e um comitê específico para desenvolvimento sustentável nos dá muito mais poder de barganha do que não ter acordo nenhum. Sem ele, eles aplicam suas regras se nós só podemos reclamar na Organização Mundial do Comércio, um processo longo e incerto. Com o acordo, temos um canal direto, e isso nos leva à questão do equilíbrio geral do tratado. A versão final é, sim, muito mais equilibrada do que a de 2019. O que ficou conhecido como o Pacote de Brasília foi a resposta brasileira a essas assimetrias.
um pacote de concessões menores, na minha opinião. Eu discordo. Foi um pacote de garantias essenciais. Ele criou, por exemplo, um mecanismo de reequilíbrio, projetado especificamente para contestar medidas unilaterais como as que você teme na área ambiental. Foi ele que protegeu as compras governamentais em setores estratégicos como saúde e defesa, e foi ele que estendeu os prazos de liberalização tarifária para o nosso setor automotivo, dando mais tempo para adaptação. Isso não é menor, é o resultado de uma negociação pragmática onde ambos os lados cederam para destravar um mercado de quase 800 milhões de consumidores. Mas que tipo de acesso a gente realmente conseguiu a esse mercado? É aí que a assimetria estrutural se revela. O Mercosul está abrindo um mercado industrial, relativamente protegido para produtos onde a Europa é uma potência global. Carros de luxo, máquinas de precisão, farmacêuticos, químicos, cosméticos. Em troca, a União Europeia oferece um acesso ampliado, mas ainda muito restrito para o nosso agronegócio, que é onde nós somos a potência. Eles mantêm cotas e subsídios bilionários que protegem seus setores mais sensíveis, que são justamente os nossos mais fortes. Mas a liberalização para o agronegócio não é insignificante. A UE vai zerar tarifas para 82% das nossas exportações agrícolas em valor. Isso é um ganho real para uma infinidade de produtores. Os 18% que ficam de fora são justamente os produtos de maior impacto, como carne bovina e açúcar, que continuam enfrentando cotas apertadas que mal alteram o cenário atual. A cota de carne bovina, por exemplo, representa uma fração ínfima do consumo europeu. Então, nós abrimos nosso mercado de bens de alto valor agregado quase que totalmente e eles nos dão um acesso limitado e controlado para os nossos bens de baixo valor agregado. Isso não é equilíbrio. É a ratificação, em um tratado do século XXI, da velha dinâmica de centro-periferia. A gente fornece a matéria-prima e o alimento, e eles nos fornecem o produto final. O acordo cimenta essa relação. Eu vejo de outra forma. O acordo, na sua versão final, é uma conquista. Ele projeta ganhos macroeconômicos consistentes, abre um mercado vital para o agronegócio em centenas de produtos e, crucialmente, contém mecanismos renegociados para defender nossa indústria de surtos de importação e de barreiras indevidas. É um instrumento de modernização. Num mundo que caminha por protecionismo e a formação de blocos fechados, se conectar a um dos maiores mercados do mundo é uma decisão estratégica fundamental. Eu mantenho que os custos superam e muitos benefícios. O acordo acelera um processo de desindustrialização que já é grave, precariza a qualidade média do emprego no país e aprofunda a nossa dependência perigosa das commodities, nos deixando vulneráveis às flutuações de preços internacionais. E as cláusulas ambientais, longe de serem uma oportunidade, são uma ferramenta de coação que pode ser usada a qualquer momento como pretexto para o protecionismo europeu, como a própria história recente da negociação demonstrou. A longa e conturbada jornada deste acordo, com mais de 2 décadas de negociação, espelha perfeitamente os interesses complexos e, por vezes, irreconciliáveis de ambos os blocos. O texto final representa um equilíbrio delicado, um mapa de oportunidades e riscos. Exatamente! E o sucesso ou fracasso dessa empreitada não está garantido no papel. Vai depender inteiramente das estratégias políticas e econômicas que os países do Mercosul, especialmente o Brasil, adotarão a partir de sua implementação. O material que a gente explorou aqui deixa claro que há argumentos robustos dos dois lados e as consequências desse tratado serão sentidas por gerações.